E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da gente iniciar a nossa aula, que é com fio de malha da Lele Crochê, que eu vou deixar o Insta ali na parte da descrição, para vocês poderem consultar onde vende, tá? Já vou te avisar, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho que você sempre vai estar recebendo as notificações, verifica se você tem o sininho ativado, se você não tá recebendo e mesmo assim tem o sininho ativado, desativa e ativa de novo que às vezes dá esse probleminha, tá? Depois aí deixa seu like e o principal, assistam as propagandas, que é dessa forma que vocês conseguem me ajudar aqui no canal, tá? Ajudo vocês, vocês me ajudam aí também. Então, no vídeo de hoje, eu ia fazer uma outra peça, inclusive eu estou fazendo também uma outra bolsa, que eu vou tentar colocar ela amanhã junto com essa aqui. Vou fazer as duas juntas, tá? Mas, como eu tava dando aula no ateliê hoje, duas das alunas queriam fazer uma bolsa, então eu resolvi também colocar aqui no canal, porque ainda não tem, tá? Ela é simples de fazer, ela é grandinha, de usar no ombro, tá? Que ainda não tem uma bolsa assim, então acho que vocês vão gostar de fazer, e é simples, tá? Pra quem também, às vezes, se confunde na hora de fazer um ponto diferente. Então, essa aqui é mais simples, tá? Vou estar usando, como eu falei, fio de malha da Lele Crochê, vou estar usando 3 tons. Ah, Duda, eu quero fazer de um tom só. Posso? Pode, mas aí precisa de 2 novelos para fazer de um tom só. Ah, Duda, mas eu quero fazer com barbante. Faz com barbante, mas faz com barbante mais grosso, tá? Quanto mais fino o fio que você usar, mais ele vai esticar, mais vai abrir e mais trabalho você vai ter. Porque se você usar um barbante número 4, por exemplo, a gente tá trabalhando aqui com ponto baixo, gente. Então, vocês vão ficar aí 1 ano trabalhando aí nessa bolsa, tá? Então, é bom sempre lembrar disso. Eu vou estar usando aqui um tom de marrom, meio café, tá? Ele não é muito escuro. Vou estar usando depois, o rosé, na verdade, é o último, tá? Mas vou usar também um rosinha claro, bem clarinho, e vou usar aqui também um tom de bege. Fiz essa combinação de cores. Vocês vão fazer a combinação de cores que vocês tiverem, que vocês quiserem fazer. Se quiser fazer de 2 cores, de 1 cor, de 3 cores, 4 cores, vocês vão fazer como vocês quiserem, como a imaginação é de vocês falar pra vocês, tá? Vou estar usando aqui a agulha número 5, que foi a que se adaptou a esse fio. Cada fio tem uma espessura, gente, então verifiquem qual agulha é legal para usar, tá? Não pode ser muito ruim de poder usar o fio e também não pode ficar muito solto, tá? Então, achem a agulha certinha aí pro fio de vocês. Então, no mais é isso, vamos fazer então a nossa bolsa. Eu vou começar aqui então o fundo. Tanto o fundo como a parte de cima é da mesma cor, então eu vou estar usando esse tomzinho aqui de marrom, tá? Vocês vão usar a cor que vocês quiserem. Então, eu vou começar aqui laçando a minha linha e eu vou fazer 14 correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e vou medir para vocês, caso vocês estejam usando aí uma outra agulha, uma agulha maior ou uma menor, tá? Vou fazer aqui e já vou medir. Fiz aqui as minhas 14 correntinhas, o meu deu 11 centímetros, tá? Sei que aquela do início, ela some, então, vou fazer aqui mais 2. Uma para essa que sumiu e a outra que eu vou pular agora no início, senão ia dar menos de 14, tá? Vou pular essa primeira e a partir da próxima, Ai, esse meu gato, gente, ó. Pulo a primeira e a partir da próxima correntinha, vou fazer um pontinho baixo sobre cada correntinha. Então, se eu iniciei com 14, vai ter aqui no meu 14 pontos baixos, tá? Eu vou fazer os meus aqui e já vou abrir pro meu gato sair, porque senão ele vai começar a fazer bagunça. Fiz aqui os meus 14 pontos baixos. Aqui nesse espacinho onde eu fiz o último ponto baixo, eu vou fazer mais 3 pontos baixos dentro dele. Então, faço 1, que é o nosso aumento. 2 e 3. E agora, eu vou fazer mais um, que vai ser o primeiro dos meus 14 desse lado, ainda dentro desse mesmo buraquinho, ó. Faço aqui o meu primeiro desse lado aqui. Então, é como se tivesse, ó, 3, 4, 5 pontos dentro do mesmo espaço, tá? Que dele dá essa voltinha. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro dos 14, ó, venho bem em cima do pontinho, ó. Se vocês olharem onde tem o pontinho baixo do outro lado, ó, sempre em cima dele tem um buraquinho. Então, aqui é onde eu vou começar a encaixar os meus outros pontos baixos. Fiz 2, fiz 3, fiz 4, vou fazer até o 14º, tá? Quando eu tiver terminado o 14º, eu volto
pra gente fazer o outro aumento que vai ter, finalizar a carreira e iniciar a próxima. Fiz aqui os 14, então, aqui nesse último pontinho, aqui no mesmo espaço que eu fiz esse último, vou fazer aqui mais 3 pontinhos, que é o meu aumento, né? Mais 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Gente, quem tem dificuldade de achar o início da carreira, que é aqui o meu primeiro pontinho baixo, né? Mas para quem tem dificuldade, usa um marcador. Não tem marcador, usa um pedaço de linha, não importa. Mas sempre marquem o primeiro pontinho baixo da carreira para vocês não se confundirem e não acabar dando errado e vocês terem que desmanchar ou vocês acharem que eu tô falando da maneira errada, tá? Para não se confundirem mesmo. Aqui eu sei que é o meu primeiro pontinho baixo. Então, vou finalizar com ponto baixíssimo. Outra coisa importante, sempre no ponto que eu termino a carreira é onde eu inicio a próxima. Então, se eu fechei aqui com ponto baixíssimo, nesse mesmo espaço, eu já vou fazer o meu primeiro pontinho baixo da carreira, tá? Já fez o primeiro pontinho baixo, já marca, tá? Já marca para não ter problema. Então, vou fazer aqui novamente 14. Fiz 1, fiz 2, 3... Vou fazer aqui os meus 14 e volto para fazer o aumento. Fiz os meus primeiros 14 pontos baixos. Gente, tem gente que pede para eu fazer inteiro sem pular. Mas se eu for fazer inteiro esse fundo, por exemplo, vai ficar um vídeo muito longo e muita gente acha cansativo. A maioria acha cansativo. Então, prestem atenção no que eu tô falando. E a hora que eu pausar o vídeo, vocês pausam também e fazem o que eu tô pedindo, tá? E aí depois vocês voltam, que assim fica fácil, assim vocês conseguem acompanhar, tá? Então, fiz os 14 pontos baixos, cheguei agora aqui naquele aumento que eu fiz na primeira carreira. Então, no primeiro pontinho baixo, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. No segundo, vou fazer a mesma coisa, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, deixa eu pegar mais linha. E no terceiro pontinho, também vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Fiz isso 3 vezes. Agora, inicio novamente os meus 14 pontos baixos. E depois que eu fizer os 14, aqui no finalzinho, eu vou ter 3 pontos baixos sobrando, que são esses 3 aqui, onde eu vou fazer aqui 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, tá? Chegando aqui no último pontinho, eu volto para mostrar para vocês como fechar, tá? Essa primeira carreira para vocês não se confundirem. E aí, eu vou começar a próxima. Cheguei no final da carreira, fiz os meus 3 aumentos, como eu falei para vocês, e aqui eu enxergo que tá o meu primeiro pontinho baixo da carreira, tá? Aqui vocês podem sempre achar que é um ponto, mas não é, gente, é só porque quando a gente fecha com ponto baixíssimo e faz o mesmo ponto, faz o ponto baixo no mesmo espaço, ele dá fica essa voltinha aqui, tá? Mas isso aqui, por isso que eu falo para vocês marcarem, para vocês não se confundirem, tá? Então, eu sempre pulo isso aqui e fecho aqui no primeiro ponto baixo da carreira, com um ponto baixíssimo. No mesmo espacinho que eu terminei, é onde eu faço meu primeiro ponto baixo, por isso que forma esse negocinho aqui, tá? Mas isso não conta como ponto. Fiz o meu primeiro, vou fazer 14 novamente, tá? Faz o primeiro, já marca, sempre lembrem disso. Fiz o primeiro ponto baixo, vou marcar, tá? Então, vou fazer 14, na hora do aumento eu volto. O fundo, vocês vão fazer com quantas carreiras vocês quiserem. O meu aqui, eu vou fazer com 5 carreiras, tá? Não lembro se é 5 ou 6, agora eu já não lembro mais. Porque eu tinha feito e desmanchei pra gravar pra vocês, tá? Então, vou fazer 14 e já volto. Fiz aqui os 14 pontos baixos, cheguei na parte do aumento. Cada carreira que passa, a gente vai aumentar um ponto baixo sozinho. O que que é um ponto baixo sozinho? É pegar no próximo pontinho livre e fazer um ponto baixo, tá? Isso é um ponto baixo sozinho. Então, nessa carreira, a gente vai intercalar. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. 3 vezes, tá? Porque nós tínhamos lá no início 3 pontos a mais, que foi o nosso aumento. Então, nesse aqui, eu vou fazer um ponto baixo, no próximo faço 2. No próximo, faço um ponto baixo, no próximo, faço 2. No próximo,
faço um ponto baixo, e no próximo, 2 pontos baixos. Acabou aqui a parte do meu aumento, e eu vou novamente fazer aqui os meus 14 pontos baixos. Tá? Quando terminar os 14, vai sobrar 6 pontos lá no final, onde eu vou fazer esse mesmo aumento que eu acabei de fazer. Um ponto baixo, 2, um ponto baixo, 2, tá? Terminou o último pontinho vai ter 2 pontos baixos, vem no primeiro pontinho baixo da carreira que você marcou e fecha com ponto baixíssimo. Fechou com ponto baixíssimo, já faz o primeiro pontinho no mesmo ponto que fechou, né? Faz 14 novamente, e a gente volta aqui na parte do aumento. Tô aqui na quarta carreira, fiz os 14 pontinhos baixos e cheguei aqui na parte do aumento, tá? Aqui vai aumentar um ponto baixo sozinho, então, vou fazer um ponto baixo, no terceiro, faço o aumento, fazendo 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Um ponto baixo no terceiro, 2, tá? Então, vou fazer aqui nesse, um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, faço 2 dentro do mesmo espaço. Faço um ponto baixo nesse ponto, um ponto baixo no outro, no terceiro, faço 2 dentro do mesmo espaço. Aqui, novamente, faço um ponto baixo no próximo, e no terceiro e último aumento, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Aí, faço meus 14 pontos baixos e, novamente, faço essa parte aqui do aumento, tá? Terminou o aumento, o último ponto sempre termina com 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço, tá? E aí, finalizem ali no primeiro pontinho baixo da carreira, com ponto baixíssimo, já iniciam os 14, e eu volto ali pra gente tá fazendo o último aumento, né, da última carreira aqui de base. Fiz aqui, então, iniciei a minha quinta e última carreira de base, fiz os 14 pontos baixos, e agora a gente vai fazer o aumento. Aumento um ponto baixo sozinho. Então, no primeiro, faço um ponto baixo, no segundo, um ponto baixo, no terceiro, um ponto baixo, no quarto, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. No primeiro, um, no segundo, um, no terceiro, um, no quarto, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. E, novamente, o último aumento. No primeiro, um, no segundo, um, no terceiro, um, e no quarto, 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vou fazer daí 14 pontos baixos, um sobre cada ponto, e vou fazer o mesmo aumento que eu fiz aqui, ali no outro lado. Terminou o aumento, finaliza com um ponto baixíssimo, e aí a gente volta que a gente vai começar a subir a nossa bolsa. Terminado o fundo, então, nesse caso aqui, a gente vai continuar trabalhando dentro das 2 argolinhas, não vai ser como nas outras que a gente vai separar o fundo do comprimento, tá? Aqui vai ser inteiro. Então, a gente vai fazer mais 8 carreiras com essa cor, tá? Quem for trocar de cor, tá? 8 carreiras, e a gente troca a cor. Quem quiser fazer tudo junto, daí vai fazer 8 carreiras, para depois aqui a gente vai fazer o aumento. Ela começa menorzinha e depois ela vai abrindo um pouco. Então, depois que a gente for trocar, fazer a troca de cor, que eu for usar o outro bege, eu vou começar a fazer o aumento com vocês, tá? Então, nessa primeira carreira, a gente vai fazer uma carreira de pontinho baixo normal. Vou fazer aqui onde eu terminei, né? Faço meu primeiro ponto baixo. Continuem marcando, tá, gente? Tem que continuar marcando. E aí, vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto, sem fazer nenhum aumento. Vou fazer isso por toda a volta, tá? Fazendo um ponto baixo sobre cada um. A partir da próxima, a gente já começa a trabalhar o ponto centralizado. Mas, então, terminem essa carreira, terminado, fecha com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Feita a primeira carreira das 8, a partir de agora até o final do trabalho, a gente sempre vai trabalhar com o ponto baixo centralizado, tá? O que é o ponto baixo centralizado? Ó, terminei aqui a minha carreira, aqui nesse meio aqui, ó, nós podemos ver que aqui são as 2 argolinhas,
tá? Aqui onde tá a minha agulha, são as duas argolinhas onde a gente pega normalmente. Mas aqui, ó, quando a gente olha o ponto, por exemplo, esse próximo aqui, ó, tem 2 pontinhos. Aqui é o meio dele, ó. Aqui é o ponto centralizado. Então, ó, pego aqui no primeiro, ó, tá vendo aqui? Tem duas, como se fosse um Vzinho. Eu coloco a minha agulha no meio, ó. No meio dessas duas, eu separo as duas linhas. Passo a minha linha e fecho o ponto baixo. Venho aqui no próximo, ó. Tenho duas linhas como se fosse um Vzinho. Coloco a minha agulha no meio delas, puxo a linha e fecho. Sempre no meio das duas, ó. Sempre no meio. Esse é o ponto baixo centralizado, ó. Sempre separando essas duas linhas. Tá vendo? Ó, uma fica pra cá, outra pra cá. A gente coloca a agulha no meio do ponto. E assim que a gente vai trabalhar de agora em diante, sempre fazendo ponto baixo centralizado, tá? Essa aqui é a nossa segunda carreira, não vai ter aumento aqui até terminar, até ter a troca de cor, tá? Então, sempre peguem, ó, no meio do ponto, fecha ponto baixo. No meio do ponto, fecha ponto baixo. Ó, como é que ele vai ficando? Ele vai abrindo, tá? Ó, como é fechadinho, aqui já tá abertinho, tá? Ó. Então, a gente sempre vai trabalhar agora o centralizado. Essa é a segunda carreira, terminada essa, vocês vão fazer aí mais 6 carreiras, tá? Aí, eu volto pra gente trocar a cor e começar a fazer um pouco de aumento. Já fazer um leve aumento, não vou fazer muito aumento não, porque senão vai ficar meio desengonçado também. Tá? Então, terminou a carreira, fechou com ponto baixíssimo, tudo novamente com ponto centralizado, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas carreiras, vocês fazem aí de vocês, né? Vou terminar essa e fazer mais 6 carreiras, pra fechar as 8 que eu falei. E aí, a gente volta pra fazer a troca de cor e começar o